que viraram peças e algumas peças que viraram filmes. Olá, meu nome é Lucas Tempesta, eu sou um dos criadores da Creatize e Let's que Let's. Pra ver esses filmes. Falou de filme já deixa a gente animado, né? Vamos lá. O primeiro chama Billy Elliot. O Billy, ele faz parte de uma academia de boxe e ele é um garoto de 11 anos que vive numa pequena cidade da Inglaterra. Mas ele fica fascinado com a dança, com o balé. E ele começa a treinar, porque acontece no mesmo lugar onde é a academia dele, a academia de boxe. E a professora de balé vê um talento muito nato dele ali, e ele começa a desenvolver essa curiosidade pelo balé também. Aí ele tem que enfrentar a contrariedade do irmão e a do pai na sua nova atividade ali, que é o balé. Então é um filme muito interessante e que virou uma peça, inspirou uma peça de teatro. Eu nunca vi, mas eu pretendo ver. Quando eu pesquisei, eu falei, nossa, deve ser um filme muito interessante. Então eu vou procurar pra ver. O segundo filme que virou uma peça chama Dogville. Dogville é uma cidadezinha, uma cidadela nas Montanhas Rochosas. E Grace vai pra essa cidade para fugir de uns bandidos, de gangsters, para fugir de gangsters. E com o apoio do porta-voz ali daquela comunidade, ela fica escondida ali. E aí o porta-voz ajuda ela a arranjar um emprego e os moradores falam para ela que ela tem que ficar numa fase de teste, depois ela passa no teste por unanimidade, mas ao mesmo tempo ela sabe de um segredo que pode acabar com a cidade. Então é muito legal esse filme. E essa peça, né? Porque inspirou uma peça aí. E aí a procura dos gangsters por ela aumenta e os moradores pedem que ela faça mais coisas, então fica nessa tensão aí e deve ser um filme muito legal e uma peça muito legal também. Eu nunca assisti também, mas eu vou assistir. Um dos mais legais que eu acho que vocês já viram chama Mudança de Hábito. Já viram, né? Aquele da freira, que é cantora, enfim, mas eu vou contar a história mais ou menos do que acontece antes. Ela chama Dolores. A Dolores, ela tem um namorado e ela testemunha um assassinato que o namorado dela cometeu. Só que ela é uma testemunha, como eu já disse. Então ela fica protegida e para ficar protegida, assim, em disfarce, ela é mandada para um convento e se finge ser uma freira chamada Mary Clarence. Só que o jeito dela, extrovertida ali, não é muito compatível com as freiras do lugar. E aí ela começa a mudar o coral, ela começa a trazer coisas mais interessantes por ela ser extrovertida. E ela chama a atenção das pessoas e inclusive ela chama a atenção do próprio namorado que cometeu aquele assassinato. E aí dá toda a trama do filme, né? Esse filme, na verdade, virou uma peça de teatro, inspirou uma peça de teatro também. Agora, peças que viraram filmes... Eu vou começar com algumas brasileiras. A primeira é Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou. Obviamente vocês já ouviram falar nesse nome, né? Essa peça ficou 8 anos em cartaz e levou mais de 1,5 milhão de espectadores para ver essa peça. E a mesma atriz que fez a peça, a protagonista, ela fez a protagonista no filme também. É uma mulher de 39 anos que organiza casamentos, festa de casamentos, mas ela mesma não é casada. Ela é solteira. O que não significa que ela não tem fé no amor. Pelo contrário, a questão é que tem outros empecilhos que fazem com que ela seja solteira. Então você tem que ver o filme porque é um filme de comédia, obviamente. E é muito, assim, legal de ver, muito dinâmico, assim. As produções, assim, brasileiras normalmente são muito legais. O que nos leva ao segundo filme, que foi inspirado numa peça, que também é de comédia e que fez muito sucesso, chamado Minha Mãe é uma Peça. A peça já levou mais de 1 milhão de espectadores para o teatro. E na peça é mais ou menos um monólogo da Dona Hermínia, que é interpretada pelo Paulo Gustavo. A peça foi criada também por Paulo Gustavo. Então ele criou a peça, ele protagonizou a peça e protagonizou o filme. Na peça é basicamente um monólogo dele contando aquelas experiências, mas no filme ele mostra melhor. Então no filme ele vai, corta a cena e mostra cenas onde a Dona Hermínia, por exemplo, não está. Mas ainda assim a Dona Hermínia é a narradora da história toda.
Ela é uma mulher de meia idade, aposentada, que após ser trocada pelo marido, né, por uma mulher mais nova, ela tem que cuidar dos filhos mais crescidos, que já estão praticamente trabalhando, indo pra faculdade, trabalhando, enfim. E ela tem que procurar o que ela vai fazer, porque ela não tem mais os filhos pra cuidar, ela não tem mais o marido pra viver junto com ela, então ela tá sozinha e ela tem que procurar o que ela vai fazer. E aí o que ela faz? Ela fica enchendo o saco de todo mundo. Ela fica enchendo o saco de uma tia dela, ela fica enchendo o saco dos filhos, perguntando se eles estão bem, enfim. E ela também não tem um trabalho, então ela não tem realmente com o que ocupar o tempo dela. Então fica nessa dinâmica aí que é muito legal. Mas esse é o primeiro filme, né, obviamente. Aí o segundo filme e o terceiro filme já são tipo filmes mesmo. Mas o primeiro foi inspirado na peça, obviamente os segundos também, né, porque deram continuidade. Mas o primeiro realmente que é o mais igual à peça. Um filme que eu não sabia que era uma peça e que eu descobri quando eu tava pesquisando, Dois Papas. Eu achava que era simplesmente um filme mesmo, roteirizado para filme, né, para o cinema, mas não é. Ele é inspirado na peça The Pope, de Anthony McCarten. O filme tem roteiro do próprio escritor, né, do Anthony McCarten, e ele é dirigido por um brasileiro chamado Fernando Meirelles. O filme acompanha a conversa do Papa Bento XVI com o Papa Francisco. O Papa Francisco ele é mais liberal, enquanto o Bento XVI é mais conservador. E eles juntos tentam pensar para um futuro da Igreja Católica. Como a Igreja Católica vai continuar? Porque o Bento XVI dá a entender que ele quer o Francisco como próximo Papa, mas o Francisco não quer, e aí fica toda nessa discussão aí dos futuros da Igreja Católica. É muito legal mesmo. Recomendo que assistam. E esses eram os filmes que eu queria falar pra vocês, ou peças que inspiraram filmes que eu queria falar pra vocês. Eu peguei assim os mais interessantes, tem alguns mais desconhecidos, né? Obviamente, como tudo, né? Mas esses aqui chamaram muito minha atenção, Dois Papas, eu não sabia disso. Eu queria trazer peças brasileiras que viraram filmes, porque eu acho muito interessante, eu acho muito legal que todo mundo prestigie também no cinema essas produções brasileiras. Então era isso. Deixem aqui o seu like, compartilhem com pessoas que não conhecem essas peças ou esses filmes. Fala assim, olha essas dicas muito legais aqui, porque tem filme de comédia, tem filme de drama, tem filme de tudo aqui, desses que eu falei. Então, serve para qualquer um. Se inscreva no canal também para mais vídeos assim, dá uma fuçada no meu canal que já tem vários vídeos legais lá. Tem de pronúncia, tem de respiração diafragmática, tem de tudo. Comentem aqui o que vocês acharam, se vocês já viram algum desses filmes, qualquer coisa aí que vocês queiram comentar. Sugestões para próximos vídeos, acho muito legal também. Me ajuda bastante a saber o que vocês querem ver aqui no canal. Me sigam nas redes sociais, porque lá às vezes eu interajo com vocês lá também, no Instagram da Creatize, o meu Instagram. E é isso aí. Beijo e até o próximo vídeo.